Os discípulos ficam na terra, Jesus vai embora, certo? Sim. E aí o que acontece? Como é que fica aí a vida dele? Jesus vai embora e agora os discípulos têm que viver sem Cristo. E aí começa a história da igreja, né? Isso. A história da igreja depois de Cristo. Mas qual que é a esperança no coração dos discípulos? A esperança ainda é da volta de Jesus. Porque ele falou que ia voltar. Exatamente. Veja, Diego, Jesus sobe aqui na tua frente. Aparece 2 anjos aqui do seu lado. Fala assim, ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. Você acha que vai voltar quando? Daqui a 2000 anos? Sim, não, vocês vão vê-lo descer do mesmo jeito que vocês viram ele Eu vou ver daqui a pouco. Então, exatamente. A igreja ali, logo após Cristo, ela vive a completa expectativa. fazendo tudo na completa expectativa da volta de Jesus. Isso. Até que surgiu uma conversa de que João não morreria. Podia morrer todo mundo, mas João ia ficar vivo. Hiperlinkados de volta, Júnior, na jornada. Continuando, Diego, a gente estava aqui no tempo de Cristo, não é isso que a gente estava? Isso, estávamos aí no tempo de Cristo, aprendemos... Cristo prometeu que iria voltar. Isso. E a gente falou de volta de Jesus. Exatamente. Não é? A gente já sabe como que a gente vive aqui, porque a gente aprendeu com Cristo como é que vive. Sim. A gente já sabe que ele vai voltar para a interferência final na história humana. Ok. Ok? E a gente viu ele prometendo isso. E aí, assim que ele prometeu, Júnior, ele falou, conversou com os seus discípulos, teve a cena lá do lava-pés, né? Que é a cena em que ele tem mais particular com os seus próprios discípulos, e aí ele acaba sendo preso. E aí você já conhece a história, que a gente já tratou dela aqui. Cristo, então, é crucificado. Passa um tempo, passa 2 dias ele ressuscita, certo? Sim. Passa um tempinho... Oi, passa quantos dias, Diego? 3 dias, desculpa. Por favor. É que eu contei. Não, é 3 3 dias. 3 dias, ele ressuscita. E aí, Júnior, passado um tempinho, ele vai embora de vez, que foi a cena que a gente começou a ler quando falou da volta dele. Foi. Lá em Atos, capítulo 1. Quando ele prometeu, varões galileus, se Jesus foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vi subir. Isso. Vide hiperlencados anteriores. Isso. A jornada continua, a gente podia estar indo em vários lugares, mas a gente vai escolher um para a gente percorrer esse caminho da jornada, porque a gente até já falou aqui o que acontece, Júnior, no Hiperlinkados. A gente já falou aqui o que acontece depois que Jesus sobe e some da nuvem, lembra? Sim, já, claro. Já No falamos. trono, né? No trono. Isso, Apocalipse 5. Isso, Apocalipse 5. Olha só que interessante, Atos 1 liga com Apocalipse 5, ó. É. Só que agora eu quero continuar, Júnior, falando um pouquinho sobre o que aconteceu depois disso. E aí, Jesus foi embora, como é que foram os discípulos? E agora? Jesus subiu, os discípulos ficaram. Subiu e ficaram. Agora a gente tem que ver, Diego, o que acontece desde os discípulos até o tempo do fim, que é onde a gente está. Até onde a Entendeu? gente está, ok. Desde os discípulos até onde a gente está. Porque será que tem a história contada na Bíblia? Será que tem a história contada? Será? Tem? Eu não estou falando de Atos dos Apóstolos só ali, porque Atos dos Apóstolos é o primeiro século ali. Sim. Estou falando de tudo, até onde a gente está. Será que está na Bíblia contado alguma coisa? Será que está falando alguma coisa? Será que Deus mostra esse caminho? Será? Será? Para isso, Diego, eu queria que a gente fosse em Daniel. Daniel, capítulo 12. Ô, Júnior, mas a gente já chegou no Novo Testamento, a gente já viu Jesus, já falou com a gente, agora você está voltando em Daniel lá no Antigo Testamento de novo? Porque isso é bem interessante o que você falou. É. Porque você acha que a Bíblia está desenhada... Você não. Muita gente acha que a Bíblia está desenhada de Gênesis a Apocalipse, só porque Gênesis é o início e Apocalipse é o fim, né? Sim. O nosso cérebro imagina que a linha do tempo bíblico está certinha. Sim. Né? Tá? Cronológica ali. Cronológico. Os livros estão na ordem cronológica e eles não estão, tá bom? Eles não estão. Embora Daniel esteja realmente no Antigo Testamento. Sim. Não é? A história está contada em vários livros, que eles foram colocados aqui. E como em toda boa história, uma cena lá de trás pode trazer sentido a uma cena lá da frente. Isso mesmo. Então volta numa cena lá de trás em Daniel. Isso. Para a gente caminhar para frente. Então vamos lá. Não é? Daniel capítulo 12, Daniel começa a falar do tempo do fim. Do tempo do fim. Diz assim, eu vou ler desde o verso 1, diz assim, nesse tempo se levantará Miguel,
o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Falando aqui já do final de tudo, né? Então Daniel começa a apontar para o final. Esse texto aqui, João vai usar lá em João 5, 28 e 29, bem parecido com isso aqui, Sim. né? Dizendo que alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno, não é? E o verso 3 aqui, voltando em Daniel, diz assim, ó: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel fala assim, ó, que nesse período vai ter muita gente guiando as pessoas para o caminho correto da justiça. Certo. Mas no verso 4, Deus fala assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Lá, muitos os... Lá é meu, grifo meu, né? Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Certo. Então Deus fala, Daniel, é isso, tá? Você vai saber até aqui, vai acontecer várias das coisas legais lá na frente, mas você fecha o seu livro, acabou, morre, Daniel. Isso. Você não vai chegar até lá, porque isso é lá para o tempo do fim, lá na frente, muito lá na frente. Obrigado, Daniel, pela sua contribuição. Isso. Obrigado. Só um detalhezinho, você falou Deus aí, mas é realmente Deus, só que por meio do anjo, né? Ok. Daniel, dorme aí. Dorme aí que... Dorme aí. Guarda o livro, sela o livro, e é isso aí. Lá no final o pessoal vai entender o que o livro quer dizer. É isso. A gente já explicou isso aqui, né? O saber se multiplicará aí, na verdade, é o saber a respeito do livro que foi livro fechado. de Daniel. Né? Do Daniel, o livro foi fechado. Muito bem, Júnior. Voltando para a cena de Atos, os discípulos ficam na terra, Jesus vai embora, certo? Sim. E aí o que acontece? Como é que fica aí a vida dele? Jesus vai embora e agora os discípulos têm que viver sem Cristo. E aí começa a história da igreja, né? Isso. A história da igreja depois de Cristo. Mas qual que é a esperança no coração dos discípulos? A esperança ainda é da volta de Jesus. Porque ele falou que ia voltar. Exatamente. Veja, Diego, Jesus sobe aqui na tua frente. Aparece 2 anjos aqui do seu lado. Fala assim, ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. Você acha que vai voltar quando? Daqui a 2000 anos? Sim, não, vocês vão vê-lo descer do mesmo jeito que vocês viram ele Eu vou ver daqui a pouco. Então, exatamente. A igreja ali, logo após Cristo, ela vive a completa expectativa. fazendo tudo na completa expectativa da volta de Jesus. Isso. Até que surgiu uma conversa de que João não morreria. Podia morrer todo mundo, mas João ia ficar vivo. Por que acabou acontecendo? Os discípulos todos de Jesus foram morrendo por um. Foram morrendo um por um. E eles iam morrendo pregando que Jesus ia voltar. Pregando porque tinha que pregar e etc. Então o evangelho está crescendo, eles estão dando a própria vida, ó. Estão dividindo tudo. Estão dando a própria vida. Estão dando a própria vida. A mente de Cristo, certo? Sim. E aí eles vão começar a morrer, né, Júnior? Começa a morrer e Jesus não vai voltando. Vai morrendo. O mais jovem aí é João. Mais na jovem época é da João. promessa da volta ali. É o discípulo mais jovem. Mais jovem. Vai morrendo todo mundo, e aí tentam matar João. Mas não conseguem. Não morre João. E João não morre. Não morre. Não pode morrer, porque ele é um discípulo que viu a promessa da volta de Jesus, então ele vai viver para sempre. Aí, isso que o Júnior acabou de Isso vai ver falar, pra você. é o que as pessoas começam a pensar. É o fake news que surge. É o fake news. Surge um fake news Porque que você vê João os não morreria. discípulos morrendo e João não morre e tentam matar e não morre. Aí o pessoal fala assim, então é porque João já era o queridinho mesmo. João né? João já vai. era o queridinho, já está nas escrituras que ele é o queridinho. E aí, estamos vendo. Tanto que João, para morrer, O próprio Pedro, quando vai embora, né? O Pedro, quando fala com Jesus a última vez, ele questiona, e João? Como é que vai ficar João? aí Jesus fala assim, eu vou fazer com João o que eu quiser. Isso. Aí surge a ideia de que João ia viver até a volta de Jesus. Né? Tanto que João, para morrer, Será que Pedro reclamando um dia falou assim isso? Jesus falou comigo aí que a hora que quiser, não sei se vai levar João não, hein? Falou. Será? Alguma coisa Deve ter aconteceu tido essa conversa. que criou uma conversa. Deve ter tido essa conversa. Tanto que João, para morrer, porque João sabe que ele vai morrer. Sim. João é o único que crê. João é o único que sabe que ele vai morrer. E pode ser que ele morra antes da volta de Jesus. Sim. Então, para morrer, ele precisa escrever o Evangelho de João
para avisar. Isso, para o pessoal não que ele perder a ia morrer. fé. O pessoal não perder a fé. Porque o pessoal está começando a pôr a fé nisso. Imagina, aí se morrer João, acabou. Sim. Então ele escreve o Evangelho de João, vai ver lá o último capítulo de João, as últimas palavras, se não é João explicando isso aqui, dizendo, gente, eu vou morrer sim. Sim, Tá tudo certo. Né? Exatamente. E todo o evangelho, inclusive, é escrito para isso. A gente até mencionou isso aqui, né? Falamos pra deixar disso. o pessoal crer, mesmo sem ver Jesus. Porque todo milagre em João, Jesus não toca na pessoa. Sim. Então João estava enfatizando que Jesus, um apóstolo, não precisaria estar presente para a ação de Deus continuar. Exatamente. E aí, Júnior, eles continuam. Aí morre todos os discípulos, quem que fica? Ficam os pais da igreja, que a gente chama, né? Isso, são os discípulos Pais da dos igreja. discípulos. Né? Os Isso. primeiros conversos dos discípulos de Jesus. Sim. Certo? E eles que vão tocar a igreja agora. Aqueles que conheceram. Olha que legal, né? Eu conheci João. Eu conheci Paulo. Isso. Eu conheci Pedro. Pedro. Que vai morrer também esse povo. Vai. E esse período dos pais da igreja, aí em todo esse período, mesmo na época dos discípulos, eles estão morrendo porque eles estão sendo perseguidos, a perseguição está comendo solta. Que perseguição, Diego? Por que tem perseguição? O que está acontecendo? Está acontecendo perseguição porque a gente está pregando o evangelho de Jesus em várias cidades isso está mexendo no status quo das sociedades. Entendi. O Império Romano, que domina ali, Isso. está vendo essa galera pregando aí como uma ameaça. Exato. Né? Eles vão ficando poderosos, eles vão crescendo, é um grupo que cresce. O grupo que cresce, temos que eliminar esse grupo. Exatamente. Então agora os cristãos começam a ser Perseguidos. perseguidos. E a perseguição muito forte. Isso. Tanto que Nero coloca fogo em Roma Isso. e diz que foram os Cristãos. Exatamente. Põe a culpa nos cristãos. Põe a culpa nos cristãos. E o que acaba acontecendo, inclusive, é que Nero queima cristãos em Roma. Né? Nesse mesmo dia? Não. Ele começa a perseguir depois, cristãos. né? Fala, vamos Isso, queimar porque se esse vingar povo eles, deles e queimando eles nas ruas. Entendi. É uma coisa terrível, gente. Terrível. Perseguição era terrível. A gente já falou disso aqui em outros episódios, mas a gente quer passar rápido por isso, porque a gente precisa contar a jornada e vamos lá. E aí, Júnior, a perseguição está acontecendo. Coliseu Romano, joga pro leão e Isso, etc. Exatamente. E aí não existe igreja, todo mundo escondendo de casa em casa, tem que ter código secreto para se identificar como cristão, porque a perseguição era feia e etc. Certo? Exatamente. Até que chega no quarto século. No quarto século acontece o quê? Quarto século, ano 300 e pouco, tá? 300 isso. 300 e pouco, quarto século. Ali por volta do ano 320, Acontece que é eleito, né? Constantino se torna o imperador romano. certo. Se torna imperador romano e Constantino fala assim, chega de perseguição. Chega de perseguição. Não vai perseguir. Acabou. Não vai perseguir nada. Então, o imperador romano fala assim, não vai perseguir mais os cristãos. O que os cristãos passam a achar de Constantino? Eles passam a achar que Constantino é o enviado de Deus. Até pelo seguinte, Constantino, quando ele para com a perseguição, eu quero que você pense assim, ó, o que os cristãos estavam orando para parar a perseguição? Júnior? Qual era a oração deles? Quando eles estavam sendo perseguidos? Eles queriam que Cristo voltasse. Exatamente. Cristo voltasse. Qual que era a acabar o solução sofrimento. na cabeça deles? Cristo voltando. Cristo voltando. Essa era a solução na cabeça deles. Eles pensavam E a assim. promessa da volta de Cristo foi dada. Estamos esperando a volta de Cristo. Isso, então eles ficavam imaginando o que pode parar a perseguição? Só tem uma coisa que pode Cristo. parar, que é a volta de E Cristo. tem a promessa de que ele vem. Isso, então eles estão esperando Jesus voltar, esperando e orando por isso. Eles estão fugindo e orando, pregando e orando, morrendo e orando. Alguns morrendo. Isso. E outros fogem, que morre e Isso. ora. E aí, quando a perseguição cessa, é intervenção divina, mas não veio do jeito que eles imaginavam que viria com a volta de Jesus. Veio de outro jeito. Aí, alguém lá fala assim, no caso Agostinho, bispo de Hipona, não, é porque Jesus voltou. A Constantino é associado à volta de Jesus. É associado à volta de Jesus porque ele estabelece a igreja cristã como a igreja do Império Romano, que é o império que Constantino domina a Terra. não só termina com a perseguição, Não. como ele se diz agora, eu sou cristão, me converti. Imagina. Isso. Eu sou cristão. Não, e mais do que isso, oficializa o cristianismo como Ele religião. fala, a religião do império agora é o cristianismo. É muita mudança. É muita mudança. É Então, muita assim, mudança. você está num mundo que é dominado pelo Império Romano, e agora o Império Romano é cristão, Você é o, acabou a perseguição. Você é o que domina agora. Agora eu domino o mundo. Você é o que domina. Agora, a bandeira de Cristo está hasteada no mundo, no planeta. No maior império que existe. Exatamente. Você chegou. Chegou.
chegou o momento. Chegou o momento. Então, aí, o livro Cidade de Deus, de Agostinho, declara isso, né? Só para você ver o perigo da união, o sentimento é bom, mas aí estamos unindo igreja com Estado ali. Exatamente. Né? Igreja com Estado. Aí fica difícil de você dizer que o cara é ruim, né? Não, uma circunstância dessa não tem condição humana de alguém falar assim, não, esse cara aí... Não, lá no dia, cara, lá no dia é festa mesmo que você faz. Não tem o que fazer. É isso, chegou a hora. Não, e agora você pode fazer igreja, né? Não precisa mais fugir. Opa! Agora podia fazer igreja. Agora pode. Surgem as catedrais. Surgem, exatamente. Sabe as igrejas que alguém fala lá na frente, tem várias cadeiras assim? Isso. Surge agora. Surge agora, exatamente. Surge agora, esse formato de igreja. Esse formato. Não era assim. Tinha, era no meio da caverna lá. Isso. Sempre foi o formato de sinagoga, que é diferente do formato de igreja. Isso. É isso mesmo. E aí agora vira formato de igreja. Vira igreja. As grandes igrejas. Isso. As grandes catedrais, porque é a religião do império. E aí o pessoal passa a acreditar que realmente Jesus voltou, porque os pregadores, por exemplo, o Agostinho como bispo de Hipona, ele era um pregador, ele era um clérigo, ele era um líder espiritual. Sim. E os líderes espirituais começam a concordar se juntar com o Estado, né? Sim. E começam a pregar coisas que ecoavam essa ideia de que Jesus já tinha voltado na presença da igreja no Estado ali, na presença da igreja. A igreja passa a ser entendida como o reino de Deus. Exato. Presente. Se a igreja é o reino de Deus presente, o líder da igreja é o próprio representante de Deus. Exatamente. E, só um detalhe, na época se acreditava que o nosso planeta era o centro do universo. Sim. Então, se você está na cidade mais importante do reino de Deus, com a igreja, com o reino de Deus presente na igreja, no planeta mais importante do universo, você ser o bispo da cidade de Roma faz de você alguém bem especial, né? Bem especial. Bem especial, bem especial. Então, o que acaba acontecendo, Júnior, porque a gente fica se perguntando assim, por que os cristãos aceitaram isso na época? Aí agora a gente tem que voltar de novo um pouquinho. Voltar um pouquinho para a época de Jesus, Júnior, e explicar para eles por que as pessoas aceitaram isso nessa época do quarto século. Porque a gente tem uma noção errada do acesso à Bíblia. A gente acha que a Bíblia era acessível a todo mundo. Era só ler na Bíblia, porque você Era não está só ler entendendo na aqui. Bíblia, você não viu? É errado. É errado. O que vocês estão fazendo errado? É porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Deixa eu te explicar isso. Na época de Jesus... De acesso à leitura, Diego. De acesso a nada. Não. Não tinha Você tem toda a razão. de acesso a nada. Vamos lá. O hebreu, pelo menos, ele sabia ler. O hebreu. Pelo menos, o hebreu. Os gregos, os outros lá, não tinham Sim. acesso a nada mesmo. O hebreu, pelo menos, sabia ler. Na época de Jesus, mas mesmo ele sabendo ler, ele aprendia a ler para quê? Só para uma Para coisa. fazer comércio. Para ler as notas promissórias ali. Não. Não? Para quê? Era para ler a Torá. Ah, ok. Era para isso que ele aprendia a ler. Só que o problema é o seguinte, Júnior. Você sabe como é que é uma Torá na época de Jesus? Eu sei. Como é que é? É um rolão. É um rolão. Um rolo. Várias pessoas têm que Feito de quê? enrolar ele de pergaminho. O que é pergaminho? Pergaminho é pele de animais. Pele de animais. Couro. Pele de animais. Couro. Couro é leve? Não, pesado. Ó, essa Bíblia aqui é toda de papel. Olha a pesadinha, né? finura do papel. Isso aqui é pesado, Júnior. É pesado. Isso aqui é pesado. Imagina se fosse de pele de animal. Imagina. Ah, então detalhe. Isso aqui está escrito com letrinhas de computador. E se fosse escrito à mão? E se fosse escrito à mão? Moral da história é a seguinte. E se não tivesse espaço entre as letras? Um Para economizar rolo. o papel? Não, exato. E se não tivesse espaço entre as letras para economizar o papel? E se você não põe acento, se você não põe nada para economizar espaço? Sim. Que é o que acontecia, Exatamente. né? Coloca acento, vamos lá, vamos escrevendo aí, porque papel é caro. Agora, um rolo... Papel, no caso, pergaminho. Pergaminho. Um rolo desse, Júnior, era tão grande e pesado que 2 caras tinham que carregar. Quem que vai ler isso? Não. Eu tô falando só do peso. Quem que leva isso debaixo do braço? Não tem braço para levar. Não tem braço para levar. Quem que tem isso em casa? Ninguém tem isso em casa. Não tem em casa, sabe por quê? Porque a pele de animal, que é o pergaminho, o animal era o grande bem da economia da época. Então, é difícil você ter dinheiro para poder ter acesso a isso. Tudo isso. Moral da história, ninguém tinha acesso a rolos da Bíblia. Isso não existia na época de Jesus. Você só tinha acesso à Bíblia quando você estava na sinagoga. Porque alguém lia ela. Porque alguém lia ela. Falava. 2 homens iam lá, explicava, pegavam, abriam ela, e alguém lia, explicava, e tinha que ir lendo verso por verso, porque E não senão... é assim. E não é assim, ó. Não é assim.
Ah, lembra aquele texto que está ali? Vamos ver. Não tem aquele texto que está ali. Você vai ler o que deu para abrir aí. Exatamente. Você abre aí e vamos ler aqui. Por isso que se lia um trecho por dia no ano. Porque você ia lendo assim, ó, girava um pouquinho o rolo, hoje é isso. Gira um pouquinho, hoje é isso. Gira um pouquinho, lendo. hoje é isso. Não tem esse negócio de agora tem Isaías, volta lá em Levítico. Não tem. Não existe isso. Não. Então, não tem como a gente acessar a Bíblia desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Isso é uma tecnologia aqui, ó. incrível que Vai pra cá, não. vai pra lá. Não tinha verso. Ah, não, verso. Não tinha verso. Separação, capítulo, versículo, não tinha isso. Então, Júnior, não tem nada a ver com o jeito que a gente conhece a Bíblia hoje, acesso à Bíblia hoje. Então, o cara não tinha acesso porque ele não tinha dinheiro para ter em casa, ele não tinha acesso porque ele não tinha como abrir e ficar olhando para lá e para cá, e ele só tinha acesso a ela na sinagoga ou quando ele estudava, na escola mesmo, para aprender a ler. E não era todo mundo. Sim, que não era todo mundo. Não era todo mundo. E aí, E agora já estamos falando de Império Romano, né? qual que é a solução? Estamos falando de Império Romano, né? Sim, Estamos na cultura de Roma, não tem cultura judaica aí é verdade. grande aqui mais. É verdade. Tem gente querendo aprender Bíblia para ler Torá. Tanto é que os famosos, os importantes da cultura judaica eram quem? Os fariseus Os escribas e e os fariseus. escribas e fariseus, Fariseus. que eram pessoas que decoravam todo o texto bíblico. Decoravam, copiavam, trabalhavam com ele. Isso. Né? Trabalhavam Tinham com ele. acesso. Exatamente. Tinham acesso. Tinham acesso e eles decoravam o texto por quê? Porque já que eu não tenho como levar debaixo do braço, Júlio, como é que eu levo a palavra Na cabeça. na cabeça? Na cabeça, claro. E é por isso que existem os escribas e fariseus. E é por isso que as pessoas iam tanto perguntar para os escribas e fariseus. Porque se eu não tenho acesso à Bíblia, eu tenho uma dúvida espiritual, Júnior. Vou perguntar para quem? Eu faço o quê se eu não tenho como ler? Eu tenho que perguntar se eu não para quem tenho tem. como achar. Eu tenho que perguntar para quem tem a Bíblia na cabeça. Entendeu? Aí eu procuro um escriba, que é um intérprete da lei. Ah, por que tem essa função, essa profissão? A gente entende intérprete da lei igual hoje, né? É aquele professor de teologia que tem a Bíblia, ele interpreta o texto. Isso. Fala... Não é que ele não intérprete. Ele pelo menos sabia o que estava escrito. Exatamente. Eu chegava para ele e falava, vem cá, como é que eu resolvo aquela questão lá, aquela Está situação? escrito assim. Aí ele falava, está escrito assim, em tal lugar, em tal lugar, em tal Está lugar. escrito assim. E você tinha que confiar nele, porque... Não tem como não confiar nele. Exatamente. É o único acesso que você tem. Exatamente. Então, é por isso que eles são pessoas importantes, porque é assim que se tem acesso à Bíblia naquela época. Ok. Ok? Jesus vai embora e a realidade é parecida. Sim. A realidade é parecida. Quando acontece do século IV Só para você saber, isso vai mudar lá em 1700 e pouco. É 1500. Não, com a menina lá. A Sociedade Bíblica. Não, isso aí é 1800. Calma, segura isso Lá aí. na frente, né? Não fala isso agora, não. Não, ok. Entendeu? Lá na frente. Então, olha só. Quando chega no IV século, Júnior, já tem códice. O que é códice? Códice é isso aqui, ó. Livro. Livro. Isso aqui é uma tecnologia genial. Genial. Você põe folhinhas assim, uma atrás da outra, Isso. e abre. Exato. Chama códice. Códice. Só que as folhas eram um pouco mais grossas, né? Obviamente. Não, mas alguém inventou, alguém falou assim, ó, costura aqui que vai ficar legal. Isso. Nova tecnologia. Não, mas é muito grande a tecnologia. muito. É muito grande. Muda a vida. Muda. a vida. Muda a vida. Só que, na verdade, Júnior, ainda não está popularizado o códice, porque é um negócio caro ainda. Caro, lógico. Porque estamos copiando à mão. A mão. E mesmo no códice não fica pequenininho assim não, gente. Fica aqueles livrão gigantes, porque é tudo escrito à mão. Isso. Certo? Ninguém está preocupado em diminuir peso. Tanto que os livros dessa época aqui não eram tão extensos como os livros de hoje em dia. A gente tem livro de 500 páginas, de 800 páginas. Né? Hoje dá para fazer assim. Vou fazer. Quem escrevia à mão, você vai ler os livros de Agostinho, por exemplo, é dessa finura aqui. Pronto, já dei a vida por isso. Isso. Então, Júnior, ainda assim não se tem acesso, porque ainda assim é caro, só quem tem acesso é nobre. Só os nobres têm biblioteca, só os nobres têm livro em casa. Certo? Sim. Então, do que vive a igreja cristã todo esse período? Da fala dos líderes. Exatamente. Da fala dos líderes. Os discípulos ensinaram falando, os pais da igreja, que são os discípulos dos discípulos, ensinaram falando, Contando histórias. contando histórias. Tinham acesso à Bíblia de alguma maneira também, buscavam esse acesso, mas não era o que a gente tem hoje. E quando eles saem de cena e toda essa transformação acontece na igreja, os cristãos estão dependendo de quê, Júnior?
do acesso que os líderes têm. Que os líderes têm. Eles falam, acabou. Exatamente. Não tem questionamento da liderança. Não tem questionamento. Saber se é certo ou errado. É o que se tem. É o que você tem. Ele falou, é lógico que está certo. Como assim? Né? Então você que está assistindo aí, você fala assim, por que eles não reagiram? Por que eles aceitaram isso? Eu, se estivesse lá, não ia aceitar. Não tinha o que fazer. É outro planeta. Amigo, morreu teu tio lá no leão. O cara parou com o negócio do leão e falou que Jesus voltou. Parou com o negócio do leão. Acabou. Falou que Jesus voltou e ele agora é o imperador de Deus. De Deus, ele ora e tudo agora. E tudo. É. E tirou o imposto de quem era cristão. Agora a gente pode fazer igreja? Tirou o imposto? Tirou o imposto. Aí é de Deus. Não é que tirou o imposto. Tirou o imposto e pagou 30 moedas de prata para quem se batizasse. Aí Jesus voltou mesmo. Foi. Só um detalhe, batizou todo mundo, viu, gente? Convertido ou não convertido. Aí que tá o detalhe. Claro. Você acha que eu não vou batizar por 30 moedas de prata, né? Por que não pode a igreja se unir com o Estado? Por que não pode a igreja se unir com o Estado? Porque vira vantagem ser cristão. E se eu tenho vantagem social ou política ser cristão, eu não sou cristão porque me converti. Eu sou cristão pela vantagem. Sim. Então você percebe que a igreja vem toda pura, vem perseguida. Quando acaba a perseguição, ela perde sua pureza. Perde sua pureza por quê? Porque eu começo a ter vantagem. Ah, mas aquele, o Agostinho, ele era puro. Aquele era firme. Aquele sim. Mas a multidão que vem agora passa a se afastar de Deus. Passa a se afastar de Deus sem perceber que está afastando. Sim. Eles começam a ser conduzidos por líderes humanos, que agora estão, mais uma vez, né, o humano com seu dedo podre, né? O homem carnal, o homem natural, né? Agora estão unidos ao Estado e aí começa a vir com situações de conforto, poder. Olha como é que é completamente diferente do que a gente falou até agora. Porque cristianismo não é não pensar em mim mesmo. Isso. Agora o cristianismo virou benefício. Sim. Se eu sou cristão, eu tenho benefício. Se eu sou cristão, eu não sou cristão mais para perder nada. Sim. Eu sou cristão para ganhar. Eu sou cristão porque é melhor ser cristão. E você que olha aí para o cristianismo, fala assim, esse povo cristão, eu não vejo, sabe, não sente firmeza no cristianismo, acha que está errado. A história é longa, viu, gente? A história é muito longa. Ela vem lá do passado. Entende? E realmente aquilo que Cristo falou precisa ser resgatado com a leitura da Bíblia. Isso. Né? Precisa ser resgatado com a leitura da Bíblia. E é por isso que nós estamos aqui fazendo essa jornada. Não deixe de continuar conosco. Porque a história não acabou, hein? Continuamos no próximo episódio, essa jornada histórica até o tempo do fim.